Olá, hoje eu vou estar abordando 4 importantes institutos para estar compreendendo o processo civil. Eles são litispendência, coisa julgada, conexão e continência. Todos eles têm algo em comum, como promover segurança jurídica, evitar decisões conflitantes e fortalecer a eficiência do judiciário. A litispendência está prevista no artigo 337 do Código Processual Civil. Ela ocorre quando duas ou mais ações idênticas tramitam ao mesmo tempo. Para que caracterize, é preciso a chamada tríplice identidade: partes iguais, pedido igual e causa de pedir igual. O objetivo aqui é evitar julgamentos contraditórios e também economizar recursos judiciais. Entender a litispendência é muito importante e fundamental para advogados, estudantes e operadores do direito. Afinal, ela organiza o sistema processual e impede a duplicidade de julgamentos. Em outras palavras, ninguém deve processar duas vezes a mesma demanda esperando duas chances de vitória. No Código Processual Civil, o artigo 337 determina que o réu deve alegar a litispendência como preliminar de contestação. Ou seja, antes mesmo de discutir o mérito, o primeiro parágrafo reforça a litispendência quando se repete uma ação ainda em andamento, e o segundo traz a tríplice identidade como critério fundamental. E quando isso ocorre? Isso ocorre quando duas ações idênticas tramitam ao mesmo tempo sem trânsito em julgado, com as mesmas partes e mesmos fundamentos e pedidos. Se tudo isso estiver presente, temos litispendência configurada. O clássico. Imagina que uma pessoa propõe uma ação no Tribunal Estadual e depois apresenta a mesma ação no Tribunal Federal. Pronto, está configurada a litispendência. E a solução? O processo repetido será extinto. Porém, nós temos algumas exceções. Por exemplo, se nós temos dois processos e um deles está sendo julgado no exterior, aí isso impede que a mesma ação seja ajuizada no Brasil. O artigo 24 do Código Processual Civil deixa isso bem claro. O que fazer ao identificar a litispendência? Bom, o réu ele deve alegar na contestação. Porém, o juiz também pode reconhecê-lo através de um ofício. Se isso ocorrer, o processo duplicado será extinto, sem resolução do mérito, conforme o artigo 485 do inciso 5 do Código Processual Civil. Agora vamos partir para a coisa julgada, um dos pilares da segurança jurídica no processo civil. Ela está garantida no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Seu principal papel é impedir que a mesma causa seja discutida eternamente. Há 3 concepções principais sobre o que é coisa julgada. A primeira é um efeito da sentença, a segunda é a imutabilidade dos efeitos da sentença e a terceira é uma qualidade do conteúdo da sentença. Apesar das diferenças, todas essas ideias apontam para o mesmo fim: dar estabilidade àquilo que já foi julgado. A coisa julgada ela consegue se dividir em duas, sendo formal e a material. A formal é a imutabilidade dentro do processo jurídico e a material é a imutabilidade também fora do processo jurídico. Ou seja, a sentença termina, faz apenas coisa julgada formal, enquanto sentença de mérito faz coisa julgada material. Para que exista coisa julgada material, precisamos de 4 pontos. O primeiro é a decisão judicial, o segundo, coisa julgada formal, o terceiro, decisão do mérito e o quarto, a cognição exauriente. Tutelas provisórias, por exemplo, não fazem coisa julgada. A coisa julgada ela pode gerar 3 efeitos, sendo positivo, negativo e preclusivo. O positivo vincula decisões posteriores. O negativo proíbe nova decisão sobre o mesmo tema. E o preclusivo impede que argumentos antigos sejam usados depois. A coisa julgada, ela atinge apenas o dispositivo da sentença, não seus fundamentos. Contudo, a questão prejudicial pode fazer coisa julgada se estender aos requisitos do artigo 503, parágrafo 1º. Sobre os limites subjetivos, a coisa julgada geralmente vale apenas entre as partes do processo. Mas em ações coletivas ela pode se estender, como por exemplo, erga omnes, no caso de direitos difusos, ultra partes,
para direitos coletivos em sentido estrito. A relativização da coisa julgada é permitida em casos específicos, como a sentença inconstitucional, que está prevista no artigo 525 e 535, a ação rescisória, que é o artigo 966, e ele pode ter divergências doutrinárias sobre relativação fora da lei. Alguns defendem e outros não. Conseguimos citar um exemplo aceito pelo STF, que é uma ação investigatória de paternidade sem o exame de DNA. Mesmo com trânsito em julgado, a decisão pode ser vista, pois há novo elemento na prova. Nas relações jurídicas continuativas, como pensão alimentícia, a coisa julgada se mantém, enquanto durar as mesmas situações fáticas. Se os fatos mudarem, pode-se propor nova ação, com nova causa de pedir, sem a necessidade de ação rescisória. Agora vamos falar sobre conexão. A conexão é outro mecanismo que visa evitar decisões conflitantes. Ela ocorre quando duas ações possuem pedido ou causa de pedir em comum, mesmo que não tenha as mesmas partes. Está prevista no artigo 55 do Código Processual Civil. Ela não exige identidade total, basta coincidência no caso de pedir e no pedido. E mais, o juiz ele deve analisar se a reunião das ações faz sentido prático. A reunião das ações deve ser feita apenas se for útil. Para evitar decisões contraditórias ou para racionalizar a tramitação, reunir ações e sem necessidade não favorece a economia processual. Importante. Mesmo que não haja conexão formal, se houver riscos de decisões conflitantes, os processos devem ser reunidos obrigatoriamente. Isso está previsto no artigo 55, no terceiro parágrafo. E atenção! Não se reúne ações se uma delas já tiver sido sentenciada. Isso está no primeiro parágrafo do mesmo artigo. Em casos específicos, pode haver conexão entre ação de conhecimento e execução sobre o mesmo ato e execuções fundadas no mesmo título executivo. Ações conexas devem ser distribuídas por dependência. Se isso não ocorre, aplica-se o critério de prevenção. O juiz que primeiro recebeu a petição inicial será o prevento. Isso está no artigo 59 do Código Processual Civil. A conexão é matéria de ordem pública. O juiz pode reconhecê-la de ofício, desde que nenhuma das ações tenha sido sentenciada. Ela também pode ser alegada como preliminar de contestação. Isso está previsto no artigo 336. Por fim, e não menos importante, vamos falar sobre continência, que também modifica a competência. Ela ocorre quando as ações têm mesmas partes e mesma causa de pedir, mas um tem um pedido mais amplo que abrange o da outra. Está no artigo 55, parágrafo 1º do Código Processual Civil. Nós temos dois tipos de ações, sendo contida e continente. A contida, o pedido é mais restrito, enquanto a continente, o pedido é mais amplo. É uma relação de inclusão e não de exclusão entre as ações. E nós conseguimos fazer uma analogia interessante, que a ação contida, ela faz continência à ação continente, como uma saudação militar mesmo, se colocando à disposição da maior. Isso ajuda a visualizar a submissão da menor à maior. Ok, mas e os efeitos? Se a ação continente for proposta depois, a reunião obrigatória dos processos, mas se ela for proposta antes, a ação contida será extinta sem solução do mérito. Bom, tudo isso faz sentido se pensarmos que não há lógica em manter um processo cujo o pedido já está embutido em outro mais amplo. A continência reforça a coerência do sistema processual e evita julgamentos desnecessários. Chegamos ao final do nosso conteúdo de Direito Processual Civil. E hoje aprofundamos a compreensão sobre litispendência, coisa julgada, conexão e continência. São 4 institutos que, embora distintos entre si, compartilham objetivos em comum, como garantir estabilidade,
coerência e eficácia do sistema jurídico. Fazendo uma breve recapitulação para podermos consolidar o tema abordado, vamos começar pela litispendência, que impede que duas ações idênticas tramitem ao mesmo tempo no judiciário. Ela exige a chamada tríplice identidade, mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Isso evita a duplicidade de julgamentos e garante economia de tempo e recursos para todas as partes envolvidas, inclusive para o próprio Estado. O Código Processual Civil é claro ao determinar que, constatada a litispendência, o processo repetido deve ser extinto sem resolução ao mérito, conforme o artigo 485 do inciso 5º. Em seguida, nós falamos sobre a coisa julgada, que talvez seja um dos institutos mais simbólicos da segurança jurídica. Afinal, sem a coisa julgada, estaríamos presos em uma insegurança permanente, onde decisões judiciais poderiam ser questionadas indefinitivamente. Vimos que ela se manifesta de duas formas, sendo formal, dentro do processo, e material, com efeito externo, impedindo a rediscussão da matéria. Estudamos também seus efeitos, sendo eles positivos, negativos e preclusivos, além de suas exceções, como nas hipóteses de ação rescisória ou situações inconstitucionais. Depois, analisamos a conexão, que busca racionalizar o andamento processual, quando duas ações possuem pedidos ou causa de pedir semelhantes, mesmo que as partes não sejam as mesmas. A finalidade é evitar contradições e promover a uniformização da jurisprudência, facilitando a gestão judicial. O Código estabelece, inclusive, que a reunião das ações pode ser determinada de ofício, desde que ainda não tenha havido sentença em nenhuma delas. Nós abordamos a continência, que muitas vezes pode ser confundida com a conexão, mas cada uma delas tem suas características próprias. Aqui, a identidade de partes e de causa de pedir, mas o que muda é o pedido, sendo o mais amplo que o outro. Quando a ação continente, que é a mais ampla, é proposta depois de ação contida, que é mais restrita, os processos devem ser reunidos. Mas se for o contrário, se a ação mais ampla já estiver em curso, a ação contida será extinta, justamente para evitar retrabalho e decisões sobre partes já incluídas em outro processo. Esses 4 institutos funcionam como verdadeiros mecanismos de blindagem do sistema judicial, protegendo contra a sobrecarga de ações repetidas, contra decisões incoerentes e contra a insegurança jurídica. Eles mostram como o direito processual civil é projetado não apenas para resolver conflitos, mas também para resolvê-los com previsibilidade, lógica e responsabilidade institucional. E, além disso, ao conhecermos profundamente esses conceitos, ganhamos mais do que conhecimento técnico, ganhamos visão estratégica para atuar de forma mais eficiente, seja como advogados, estudantes, juízes, promotores ou servidoras. Afinal, entender quando e como alegar litispendência, reconhecer a formação da coisa julgada, identificar conexões entre ações ou perceber uma relação de continência pode mudar completamente a condução de um caso. Portanto, mais que importante do que decorar esses conceitos, o importante é compreender a função prática de cada um desses institutos, saber quando aplicá-los e utilizá-los como ferramentas a favor da justiça. Espero ter gostado do vídeo.